Países como Portugal, Inglaterra e França têm elencos com muitas opções. Eles possuem grandes nomes em várias posições, por isso são considerados favoritos para avançar no torneio. Mas há algumas seleções que são tão profundas e cheias de grandes nomes quanto França e Portugal, mas poucos estão prestando atenção nelas. Bem, vamos falar sobre elas hoje. Essas são 7 seleções surpreendentemente cheias de estrelas na Copa do Mundo. Vamos começar pelo Equador. Você estará cometendo um grande erro se ignorar esses caras este ano, porque eles estão chegando à Copa do Mundo com alguns jogadores verdadeiramente de classe mundial. Esses caras têm William Pacho do PSG, Piero Hincapié do Arsenal e Moisés Caicedo do Chelsea, todos no time deles. Esses 3 jogadores estão entre os melhores do mundo em suas posições. Além disso, eles têm alguns jogadores experientes de alto nível como Pervis Estupiñán, Ener Valencia e Joel Ordóñez. Como se tudo isso não bastasse, eles também têm alguns jogadores jovens com muito potencial, como Kendry Páez, Nilson Angulo, Jeremy Arévalo e Anthony Valencia. Esses caras podem causar muitos problemas na Copa do Mundo deste ano, mas não são o único time sul-americano com elenco forte. Sabe qual é o outro? Deixe seu palpite nos comentários e logo veremos se você acertou. Enquanto você está aí, se ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Pronto? Então, vamos voltar ao vídeo. A Noruega também tem um elenco forte. Conta com Erling Haaland, considerado o melhor atacante e um dos principais jogadores do mundo atualmente. Eles ainda contam com Martin Odegaard, que liderou o Arsenal ao primeiro título da Premier League em 22 anos e é um dos meio-campistas mais criativos da Europa. Mas não é só um time de Haaland, Odegaard e outros. Eles também têm Alexander Sørloth, um dos melhores atacantes reservas do mundo. Ele vem de uma temporada em que ajudou o Atlético a chegar à semifinal da Liga dos Campeões, além da final da Copa do Rei. Eles também têm Jürgen Strand Larsen, que está mandando bem na Premier League. Ele marcou 24 gols nas últimas 2 temporadas atuando por times em dificuldade na liga mais difícil do mundo. Não esqueça Oscar Bobb, o garoto de ouro do Manchester City, que seria ainda maior sem as lesões. Apesar das lesões recentes, ele segue como um dos pontas jovens mais técnicos e empolgantes da Premier League. Mas isso não resume as estrelas da liga deles. Eles também têm Christopher Ajer, do Brentford, David Müller-Wolf, do Wolves e Sander Berge, do Fulham. E isso não é tudo. Eles contam com Jens Peter Haug, destaque na Liga dos Campeões pelo Bodø Glimt nesta temporada. Ele participou de 8 gols em 12 jogos da Liga dos Campeões nessa temporada, a maioria contra times como Spurs, Dortmund, City, Inter e Sporting. Mas ainda não terminamos. Eles também têm Julian Ryerson do Borussia Dortmund, que foi o segundo maior assistente da Bundesliga, atrás só de Michael Olof. Como se não bastasse, ainda contam com a empolgante dupla de jovens pontas, Antonio Nusa e Andreas Schjelderup. Esses são 2 caras que são muito cobiçados pelos principais clubes de toda a Europa por serem tão empolgantes e perigosos pelas pontas. Galera, a Noruega tem um elenco assustador. Não subestimem eles este ano, nem o Senegal, que está no mesmo grupo da Noruega. Todos sabem que eles são um bom time, mas poucos os reconhecem como uma equipe de estrelas e rostos conhecidos. Obviamente eles têm Sadio Mané, uma verdadeira lenda do futebol. O capitão será Kalidou Koulibaly, um cara que já viu e fez de tudo no futebol europeu. Eles também contam com Idrissa Gueye, que aos 36 anos ainda está jogando em alto nível semana após semana na Premier League. O goleiro titular deles será Edouard Mendy, campeão da Liga dos Campeões. Eles não têm só jogadores experientes, mas também jovens talentos como Iliman Ndiaye, que tem sido um dos jogadores mais empolgantes da Premier League nos últimos anos. Eles também têm Nicolas Jackson, que em um bom dia pode dificultar para qualquer defesa. El Hadji Manneh Diouf foi rebaixado com o West Ham, mas foi um dos melhores laterais da Premier League na última temporada. Depois você tem Ismaila Sarr, que acabou de levar o Crystal Palace ao primeiro gostinho de glória europeia em toda a sua história. E claro, Papa Matar Sarr do Tottenham, Habib Diarra do Sunderland e Papagaio do Villarreal também são grandes jogadores. E não podemos esquecer do mais novo da turma, Ibrahim Abaye, que aos 18 anos já é bicampeão da UEFA Champions League com o PSG. Será que existe um elenco mais estrelado do que esse? Outro país africano que as pessoas parecem estar subestimando quando se trata do elenco é a Costa do Marfim. Eles serão capitaneados por Franck Kessié, com passagens por Milan e Barcelona, e contam com Amad Diallo, destaque em um dos maiores clubes do futebol mundial. E eles também têm Nicolas Pepe, que já foi do Arsenal, mas conseguiu retomar a carreira no Villarreal depois de um longo período difícil.
Eles também contam com Evan Gerson do Palace, Evan Ndicka da Roma, Ibrahim Sangaré do Nottingham Forest, Seko Fofana do Porto, Gwenaël Doué do Strasbourg e Simon Adingra do Mônaco. Vale lembrar que ainda nem mencionamos o talento avaliado em 100 milhões Yan Diomande, disputado por quase todos os grandes clubes da Europa após temporada excepcional no RB Leipzig. A Costa do Marfim certamente é uma das principais seleções para ficar de olho, e muita gente começou a prestar atenção depois que eles venceram a França no jogo preparatório para a Copa do Mundo. Agora, lembra que dissemos que o Equador não é o único sul-americano nessa lista? Pois é, a Colômbia também está aqui. Eles também têm estrelas espalhadas por todo o campo, do goleiro até o ataque. O número 1 deles é David Ospina, o ex-goleiro do Arsenal e do Napoli. Na defesa, eles têm o ex-Barcelona Yerry Mina, o ex-zagueiro do Tottenham Davinson Sanchez, Daniel Muñoz do Crystal Palace e John Lucumi do Bologna. Subindo para o meio-campo, temos Richard Rios do Benfica, Jefferson Lerma do Palace, John Arias, que esteve na Premier League com o Wolves na temporada recém-encerrada, e claro, a própria lenda. James Rodrigues dispensa apresentações, mas o destaque do time provavelmente é o ataque deles. Eles têm um dos melhores pontas do mundo atualmente, Luis Dias, Luis Suárez, do Sport, que é um dos atacantes mais em forma da Europa, e Cucho Hernández do Real Betis, um cara que é amado e respeitado pelos fãs da La Liga. O elenco da Colômbia é tão forte que pode deixar de fora John Duran, um dos atacantes mais cobiçados da Europa no ano passado. Seguindo, vamos à Suécia. Mesmo sem Rooney Bardi e Dejan Kulusevski, ainda formaram um elenco de 26 jogadores repleto de estrelas. Poucas nações podem se orgulhar de ter uma dupla de centroavantes mais letal que a Suécia. Eles realmente vão levar Alexander Isak e Viktor Gyökeres para a Copa do Mundo, dois goleadores que, como vimos antes, se complementam muito bem. Mas isso é só o começo. Nesse mesmo ataque, eles também têm Anthony Elanga do Newcastle e Yacine Ayari do Brighton. Ao chegar ao meio-campo, você ainda vê rostos conhecidos, como Lucas Bergvall do Spurs e Benjamin Ngom do Celtic. Na defesa você tem Gabriel Gudmundsson do Leeds, Daniel Svensson do Dortmund e Isaac Rim da Atalanta. E claro, o sueco e ex-Manchester United, Victor Lindelof, que ajudou o Aston Villa a encerrar 30 anos sem títulos ao vencer a Liga Europa. No mesmo grupo, o Japão também chega com uma equipe muito forte. O goleiro deles, Dion Suzuki, joga na Série A. Eles também têm uma defesa com Hiroki Ito do Bayern de Munique, além de Yukinari Sugawara e Takehiro Tomiyasu, ambos que jogaram recentemente na Premier League. Mas eles também ainda têm estrelas atuais da Premier League, como Al Tanaka, do Leeds, e Daichi Kamada, do Crystal Palace, e claro, o campeão da Premier League uma vez, o Wataru Endo. Eles ainda contam com Takefusa Kubo, jogador que já integrou Barcelona e Real Madrid, e vale lembrar que essa é uma seleção do Japão que está sem Kaoru Mitoma e Takumi Minamino devido à lesão. Ficar sem duas das suas maiores estrelas e ainda conseguir montar um elenco cheio de craques é realmente impressionante. Esse time é sensacional, cara. Agora queremos ouvir vocês. Há outras seleções nessa Copa do Mundo surpreendentemente cheias de estrelas? Qual delas vocês acham que vai longe? Comentem e conversem com a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau! Jogadores medianos treinam duro, jogadores de elite treinam com inteligência. Não criamos só um tapete de treino, desenvolvemos um projeto para o 1%. Cada linha, cada ângulo e cada exercício foi criado após meses estudando a biomecânica dos jogadores de elite. Transforme memória muscular em domínio no dia do jogo. O tapete de treino exclusivo da Go ao 90 vem com um aplicativo para te levar ao próximo nível. Garanta o seu hoje mesmo.